Olá, bem-vindos a mais um UFSC Cidade. Um game desenvolvido por alunos do Grupo de Educação e Entretenimento G2E foi selecionado para o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, o USB Games 2014, que vai reunir pesquisadores e desenvolvedores dos 4 cantos do país para discutirem um mercado em franca expansão. Florianópolis, por exemplo, possui hoje o maior polo de games do Brasil. O comércio de açúcar é proibido nos Estados Unidos dos anos 40. Essa é a oportunidade para o inteligente e misterioso rato Alcone criar o sistema de tráfico de açúcar. Mas certo dia, ele é traído e deixado para morrer. Agora, Alcone quer recuperar seu império e saber quem o traiu. Essa é a história do game The Root Father, que está entre os finalistas do USB Games 2014, o maior evento latino-americano de jogos. O game foi criado pelo Grupo de Educação e Entretenimento G2E, do curso de design aqui da UFSC, e concorre nas categorias Processo Artístico e Jogos em Produção. Quando a gente está desenvolvendo essa dinâmica de jogos e ver ela sendo reconhecida num congresso de games, a gente pode tentar mostrar a quem trabalha com games ou quem vai trabalhar com games, ou mesmo ao congresso, que o universo de jogos no Brasil ele é muito maior do que meramente o jogo. E, consequentemente, ele movimenta toda uma indústria em volta que automaticamente se beneficia de um jogo de sucesso. O G2E foi criado em 2010, orientado pela professora Mônica Stein e com apenas 3 bolsas para alunos. Hoje, são 27 estudantes de graduação e pós-graduação que trabalham de forma voluntária. Eles são de diferentes áreas, como design, cinema, sistemas de informação, música, engenharia da automação e letras. Primeiro a gente faz a parte de concept, arte do jogo em si, como vão ser os personagens e coisas assim, e depois a gente vai traduzir isso para programação. Tudo trabalha junto, né? Animação e a programação. Não existe um curso específico de design de jogos na UFSC, mas isso não foi motivo para desistir do mafioso Alcone. A maioria dos alunos aprendeu as técnicas de desenho até de publicidade na prática, criando o Root Father. E agora, depois de 1 ano e meio de trabalho, se surpreendem com o que já são capazes de fazer. But soon they will. Quando eu entrei, eu estava na segunda fase. Na segunda fase, a gente não tem noção nenhuma do que é um projeto ainda. A maioria das nossas disciplinas são teóricas mesmo. Eu entrei muito para aprender, então, e para mim está sendo uma experiência bastante gratificante, né? Então, toda hora eu tenho que buscar entender como as coisas funcionam, e para mim essa é a parte mais gratificante, mais empolgante, assim, e claro, é o maior desafio. I'll show them. Começa nesta quarta-feira, no Centro Integrado de Cultura, o SIC, a 3ª edição do Seminário Internacional Social Good Brasil, realizada em conjunto com a Hub Escola, considerado o maior festival de aprendizado sobre o empreendedorismo e inovação social no Brasil, e que terá oficinas em diversos locais de Florianópolis, como Celta, Sebrae, Sezuc e Sapiens Park. Informações no site hubescola.com.br. A editora Armazém da Cultura lança nesta quarta-feira, às 6 da tarde, no cinema do Centro Integrado de Cultura, o livro Cultura em Movimento, Memórias e Reflexões sobre Políticas Públicas e Práticas de Gestão, de Cláudia Leitão e Luciana Guilherme. Elas descrevem as políticas de interiorização e descentralização que foram formuladas e implementadas no Ceará durante 4 anos e que resultaram no reconhecimento do próprio Ministério da Cultura com a atribuição do Prêmio Cultura Viva, na categoria Gestão Pública Cultural. E a TV UFSC começou a exibir uma série de pequenos programas com o tema Acidentes não acontecem por acaso, acidentes acontecem por descaso, produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, dentro da campanha Trabalho Seguro 2014. Abertas inscrições para o curso de formação de guias embarcados promovidos pela Área de Proteção Ambiental de Inhaitomirim, APA, em conjunto com a Associação de Escunas, IFAM, IFSC e a Prefeitura de Governador Celso Ramos. O curso é gratuito e aberto a todos os interessados e com prioridade para os que irão trabalhar no setor na temporada de 2014 e 2015. Mais informações no site www.ufsc.br.
contato@fortalezas.ufsc.br. O prazo para as inscrições presencial ou por e-mail é de 10 de novembro. No livro da minha vida, o professor Lauro Matei, da UFSC, fala sobre uma obra que nunca deixou de fazer parte de suas leituras e que o ajudou a entender melhor a sociedade que vivemos. Confira! Um dos livros mais importantes que eu li na minha vida foi o livro O Capital, de Karl Marx, e esse livro eu já comecei a estudar na graduação, mesmo fazendo o curso de engenharia, né? Nós tínhamos grupos de estudos aqui na universidade, nos anos 80, vivíamos sob o regime militar, não entendíamos nada, e o livro do Karl Marx nos ajudou muito a entender a sociedade da época. Isso estou falando de 20, 30 anos atrás, do ponto de vista de entender por que nós estávamos vivendo sob um regime militar, sob crise econômica, a década de 1980, crise para todo que lado, arroxo salarial, desemprego, crise da dívida externa, etc. E esse livro nos ajudou muito, nos grupos de estudos que nós tínhamos, a entender a sociedade, né? E por que ela é importante, né, para mim? Do ponto de vista de quem tem uma formação mais tecnológica, no caso, depois eu fui estudar economia, e acho que esse é um dos motivos também que me ajudou a estudar economia, ciência política, e virar um pesquisador social e não mais um engenheiro apenas, do ponto de vista de que esse livro mostra, então, algumas questões fundamentais para se entender a organização da sociedade, né? A obra de Marx é uma obra que vai muito além de aspectos econômicos, mas fundamentalmente é uma obra que mostra como a sociedade se organizava em sua época e como ele projetou a perspectiva da organização da sociedade futura, né? E eu acho que é importante porque exatamente a importância do livro, então, ela vem nesse sentido, porque à luz do que o Marx escreveu, a gente tentou entender a sociedade que nós vivemos, como estudantes nos anos 80, né? E obviamente que a partir daí foi um livro que nunca mais deixou de fazer parte de minhas leituras, vira e mexe, 20 anos depois, dando aula aqui na universidade, eu volto a ele sempre. O UFSC Cidade termina aqui. Visite a nossa página, inscreva-se em nosso canal no YouTube e continue com a gente.